Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal O Melhor Investimento e hoje a gente vai falar sobre trigo e milho. O que isso impacta na sua vida e o porquê você deve investir no exterior. Mas aí você vai pensar, Darley, o que tem a ver trigo, milho e exterior? Então fica aí que eu vou te contar. Pessoal, a alta do milho e do trigo vai acabar espremendo algumas empresas específicas do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo. Mas eu vou falar especificamente das empresas no Brasil para vocês entenderem como vai funcionar esse repasse de preço, o porquê que as coisas estão subindo de preço, porquê que o macarrão está mais caro, porquê que o biscoito está mais caro, porquê que aquele pãozinho francês que todo brasileiro adora vai ficar mais caro ou já está mais caro. Para a gente entender, as empresas que mais são afetadas com essa alta de trigo e milho são a M. Dias Branco, a Ambev, Camil, JBS, BRF e Minerva. É isso mesmo, o churrasco vai ficar mais caro também. E aí você deve estar pensando, Darley, o que o milho tem a ver com o meu churrasco? O que o trigo tem a ver com o meu churrasco? Deixa o meu churrasco em paz. E eu vou deixar o seu churrasco em paz, mas quem não vai deixar o churrasco em paz é a guerra. Devido ao que tem acontecido, na Ucrânia e na Rússia, os preços tanto de fertilizante, trigo, milho, preço de carne, aves, porcos, todos esses vão subir. E o porquê, gente? Vou colocar aí na tela para vocês verem agora, vou fazer uma tabelinha para ficar mais didático, tá? De 2019 a 2021, somente a Ucrânia foi responsável por 16% de toda a exportação mundial de milho. 16%, gente, é muita coisa. Não é à toa que o pessoal chama a Ucrânia de o solo fértil, a terra fértil da Europa, o celeiro de toda a Europa. E a Rússia contribuiu somente com 2%. Então a gente já tem duas coisas aí. São dois países que estão em guerra e eles juntos são responsáveis, foram responsáveis, porque não vão conseguir ser agora, por causa dessa catástrofe que tem acontecido, por 18% de toda a exportação de milho do mundo, beleza? Então vamos pro trigo, que aí é onde a coisa fica mais feia. A Ucrânia, somente ela foi responsável por 10% da exportação de todo o trigo do mundo e a Rússia 18%. Então a gente tem praticamente aí 30% de toda a exportação de trigo do mundo. E aí você deve pensar, mas o que tem a ver, Darley? Eles só vão deixar de exportar. Gente, pare e pense. Quando a gente não tem a oferta para suprir a demanda, a tendência é que o preço suba. Imagina só hoje aí na sua cidade, o padeiro resolve simplesmente aquela padaria, sabe, aquele pãozinho que sai todo dia gostoso, ele decide produzir somente 70% do que ele produzia. Antes ele produzia 100 pães franceses e agora ele só produz 70. E aí ele vendia os 100 e já faltava, tinha gente querendo comprar ainda, só que agora só tem 70. O que ele faz? Ele precisa daquela receita, ele precisa oferir aquela receita, mas ele só consegue produzir esses 70. Então o preço de uma única unidade vai subir para compensar e ele ter a mesma receita daqueles 100 pães, porque os funcionários continuam os mesmos, ele precisa pagar o pessoal do caixa, o pessoal que vai limpar a padaria, o pessoal que vai fazer o pão, ele precisa pagar os impostos, ele precisa comprar mais mercadoria para manter a padaria abastecida. Então é simplesmente um choque na oferta. E se a oferta é menor, a demanda continua a mesma, os preços sobem. Essa é a consequência. O trigo já está acumulando 46,25% de aumento. Já é bastante coisa, imagina só. Vou arredondar os números para a gente ter uma ideia ali. Vamos supor que 10 pacotes de macarrão custavam R$100. Se o repasse é passado de forma integral, tá? Essa conta aqui, ela é um pouquinho burra, tá? Por quê? Porque a gente tem que calcular imposto, porque o imposto no Brasil é sempre o percentual, então vai incidir de acordo com o valor do produto. E aí se a gente coloca 46% somente em cima do valor do produto, depois vai incidir o imposto. Mas vamos supor que 46% de aumento no total, beleza? Então, a partir de agora, todos os repasses aconteceram, até porque as empresas têm que continuar comprando a matéria-prima, que é o trigo, para continuar fazendo macarrão, para que você possa continuar comprando e fazendo aquele macarrão, aquela macarronada deliciosa de domingo, tá? Daquele almoço fantástico de domingo. Então, antes você comprava 10 pacotes de macarrão por R$100. Agora, esses mesmos 10 pacotes de macarrão vão custar R$146. Ou seja, R$14,60 cada pacote. Esses valores são fictícios, mas é só para vocês entenderem o impacto disso. É muita coisa, é muito pesado e a empresa não consegue sustentar isso. Porque se ela não arrecadar,
ela não consegue continuar investindo nela, né? Ela não consegue continuar comprando, porque vamos supor, ela não repassa o preço para você e aí quando ela vai comprar mais trigo, tá? O trigo tá mais caro e ela tem menos dinheiro em caixa, então ela tem que comprar menos trigo ou pagar mais caro e ter um prejuízo. Só que se ela tem prejuízo, ela vai ter que mandar funcionários embora, ela deixa de ser rentável, ela não consegue mais investir em pesquisa e desenvolvimento e com isso a empresa vai entrando numa bola de neve imensa e nada se resolve. Então este é o ponto, a empresa precisa repassar, porque senão nem ela vai continuar aberta. Então pessoal, esse aumento não é especificamente somente de milho e trigo, a gente tem soja subindo, a gente tem praticamente todas as commodities, né? Então são todos os itens que são commodities e eles estão subindo desenfreadamente, até porque a Ucrânia é um grande celeiro mesmo, era um grande produtor, então acaba desencaixando ali a cadeia mundial. Então carne fica mais cara, cerveja fica mais cara, óleo de soja fica mais caro, macarrão fica mais caro, aquele biscoitinho também vai ficar mais caro, mas lógico que quanto mais tempo a guerra durar, hoje já está passando de 30 dias, maior é o impacto. Então a tendência é que se chegar num ponto onde a guerra não se resolva, o mundo vai ter que começar a dar jeito ali até para segurar isso, porque a gente está vindo de pandemia, aí entra guerra, aí tem a inflação batendo muito forte e o Banco Central já tem aumentado a taxa de juros e isso é ruim para um país, tá? Então, como exemplo, a taxa Selic não é um exemplo, ela está a 11,75, está te dando este rendimento. Imagina comigo, Magalu, Via Varejo, empresas de aviação que tem uma margem ali de 3, 4%. É melhor, tá, ela não investir tanto nela e deixar um dinheiro em caixa rendendo do que ela comercializar produtos. É mais rentável. Aquela pessoa, vamos supor, que hoje queria abrir uma padaria e a padaria dá 6% de retorno para o cara, é melhor ele pegar todo o dinheiro e colocar numa taxa Selic, porque a taxa Selic vai dar um retorno muito maior para ele, com menos risco, com menos dor de cabeça, e é isso que acontece. Então a gente tem esse desestímulo, tá, das pessoas empreenderem, das pessoas criarem negócios, das pessoas arriscarem mais e fazerem com que o país fique mais produtivo. Então uma Selic alta faz com que o país deixe de ser produtivo. E essa é a intenção mesmo, desacelerar para diminuir a inflação. Então pessoal, quanto mais tempo durar a guerra, pior vai ser. E para a gente continuar, vamos falar sobre a Ambev. A Ambev tem uma parcela dos seus custos fixos muito atrelados a commodities. E que commodities são essas, Darley? Alumínio, milho, trigo, açúcar e algumas outras, mas principalmente esses quatro são responsáveis por 10% das despesas fixas da Ambev. Então ela vai sofrer um pouquinho com esse aumento do trigo, do milho, a açúcar consequentemente, então ela vai acabar passando esses preços ou não. Por que não, Darley? Porque a gente tem Heineken, a gente tem outras empresas ali de refrigerante e essas outras empresas elas só estão esperando a oportunidade para dar aquela abocanhada onde a Ambev tem mais poder, tem mais influência. Então se a Ambev vacila, sobe muito o preço, repassa todo o custo, a outra empresa vai lá e vende mais barato e toma aquele mercado. Então talvez a Ambev não repasse tanto esse custo, mas vai ter que acabar repassando para conseguir manter as margens e continuar crescendo com os seus dividendos. Eu acredito que a empresa que vai ser mais impactada é a M. Dias Branco. Por quê? 45% dos custos da M. Dias Branco em 2021 foram somente em trigo. E o que é a M. Dias Branco, Darley? Vou colocar aí na tela uma fotinha para vocês verem as 19 marcas que a M. Dias Branco possui. Macarrões Adria, ela tem o Piraquê, não lembro todas as marcas de cabeça agora, mas era porque eu consumia essas, então sabia que faziam parte da empresa. E ela é uma empresa extremamente dependente de trigo, mas não só de trigo. Ela é extremamente dependente de óleo vegetal, gordura, açúcar e trigo. Então são esses quatro, tá? Porque ficou repetitivo, né? O trigo, mas é para vocês terem ideia. Somente o trigo é 45% do custo da M. Dias Branco. Então é um impacto muito grande, ela não consegue, né, segurar tanto tempo. Da última vez que eu li relatório da M. Dias Branco, ela tinha ali um estoque entre 2 a 4 meses. Então pode ser que ela consiga segurar ali nesse início para ver até quando esse confronto vai durar, mas eu acredito que ela não consiga segurar por muito tempo porque ela precisa repassar esse preço. E normalmente ela tem produtos mais premium, então o que já é caro pode acabar ficando um pouquinho mais caro. Pessoal, a terceira empresa é a BRF. E como é que a BRF é impactada? O primeiro ponto é que somente a Ucrânia era responsável por 10% da exportação do Brasil de carne. Carne vermelha, carne de frango, porcos também. Então a Ucrânia vai deixar de exportar, né? Vai deixar de comprar esses produtos do Brasil. Então a gente já toma mais esse chute
leite na canela com a BRF. E aí você pode se perguntar, mas tá, Darley, como é que a BRF vai sentir o impacto? Gente, cerca de 65 a 75%, tá, dos custos para você criar frango, para você fazer o franguinho engordar, para você fazer aquele almoço de domingo, são milho, tá? 65 a 75% dos custos para a criação de frango são milho. Agora, já falando de porcos, na criação dos porcos, o custo, né, do milho na criação desses animais são de 60 a 70%, um pouquinho menor do que os de frango, mas ainda muito elevados. Agora, se a gente for para a parte dos bois, é bem menor, vai ser de 20 a 30%. Ou seja, tá extremamente exposto. A gente pode colocar aí na casa dos 50%, né, se a gente fizer uma média aí. Depois vão falar que eu não sei fazer conta, mas eu não fiz a conta. Estou fazendo uma média aqui de cabeça, então vou colocar aí de novo. Frangos 65 a 75%, porcos de 60 a 70%, pecuária, os bois de 20 a 30%. Tá? Tudo isso somente do milho. Então, quanto mais o milho sobe, mais caro é para criar estes animais e mais caro é para a gente para comprar esse tipo de carne. A quarta empresa, pessoal, é a JBS. Ela já tinha sofrido uma pancada em 2021 que já tinham impactado os custos dela em mais ou menos 20%. A diferença aqui é que a JBS não tem somente empresas no Brasil. A JBS também tem empresas nos Estados Unidos. Como exemplo, a Pilgrim's Pride e a US Pork, e ela também tem a Seara. Então ela tem uma diversificação um pouquinho maior, né, do que as outras empresas, mas mesmo assim ela acaba sofrendo. Por quê? Porque tudo isso que eu tô falando para vocês é cotado em dólar. É por isso que eu falo, vocês comem em dólar e não acordam para isso, mas o trigo é em dólar, milho é em dólar, óleo vegetal, né, que vem da soja é em dólar, os celulares são em dólar, o cafezinho que a gente toma é em dólar, é tudo cotado em dólares, os frangos são cotados em dólares, os bois, tá, a arroba do boi é cotada em dólar, a gente faz a conversão e mostra, né, então não tem como, a gente não tem como fugir disso ainda. Pode ser que isso mude depois de toda essa confusão? Pode, mas hoje isso ainda é uma realidade em nossa vida. A quinta empresa é a Minerva, que talvez seja a que menos sofra com tudo isso, até porque para os animais da Minerva, eles utilizam o milho e o trigo somente na estiagem, então pode ser que ela tenha um impacto muito menor que as demais, então ele tem uma criação um pouquinho diferente ali, mas ainda assim pode surgir um impacto e o nosso churrasco pode ficar mais caro, aquela picanha de domingo não vai ser mais a mesma. A sexta e última empresa é a Camil, gente, e aí vocês devem estar pensando, mas a Camil não vende arroz e feijão? Sim, mas ela comprou uma empresa, a Santa Amália, e a Santa Amália é responsável por massas, assim como a M. Dias Branco tem várias marcas de massas, né, neste caso macarrão, a Santa Amália também é responsável por isso, e como ela acabou de adquirir a empresa, ainda tem toda aquela fase de integração, aquela fase do merge and acquisition, né, todo aquele período de aprendizagem, então ela pode acabar sofrendo bastante nesta integração, nessa fusão com essa empresa, com a Santa Amália, mas o arroz e o feijão por enquanto estão garantidinhos ali, estão mais tranquilos, mas a Camil pode sofrer um pouquinho mais. Mas se eu fosse nomear nesse vídeo a empresa que mais vai sofrer, ao meu ver, é a M. Dias Branco. Então é uma empresa para você ficar de olho, ficar atento e ver o que pode acontecer. E o que eu concluo de tudo isso é que a gente acorda, dorme, come, vive em dólar. Mas você que está assistindo esse vídeo ainda não investe no exterior. E eu tenho só uma pergunta para te fazer. Por quê? Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like e conta comigo para te ajudar nessa jornada, porque eu quero você um investidor melhor do que você foi ontem. Então, tamo junto, é só o começo.